Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica que, nossa, atravessa os séculos, a profecia da nova aliança, lá no livro de Jeremias. Oi, é verdade. É uma daquelas ideias que realmente moldam muito do que vem depois, né? Um conceito-chave. Exato. E para nossa conversa, a gente está se baseando em parte de um estudo bem bacana chamado Jeremias, a profecia do novo pacto. Um material bem detalhado, sim. E o nosso objetivo aqui, olha, é tentar entender não só o que foi essa promessa, que já era revolucionária na época, mas também por que ela apareceu justo ali, naquele momento de crise. E como ela continua falando com a gente hoje, né? Principalmente pensando na teologia cristã. Isso. O foco vai ser ali em Jeremias 31, os versículos 31 a 34. Então, por onde a gente começa? Talvez pelo próprio Jeremias? O contexto dele? Acho uma boa, porque, né, para entender a promessa tem que entender o profeta e o tempo dele. E que tempo, hein? Jeremias viveu num período assim super turbulento da história de Judá. Caótico é pouco, né? Pois é, imagina, ele viu o país decaindo moralmente, espiritualmente. Ele alertava sobre o que ia acontecer. E ninguém ouvia, basicamente. Exato. E no fim ele testemunhou a queda de Jerusalém, o exílio para a Babilônia. O estudo que a gente está usando pinta bem esse cenário de crise, sabe? O ministério dele foi na pressão total. E essa crise toda é o pano de fundo essencial para a gente entender a nova aliança. Porque para valorizar o novo, a gente precisa olhar para o antigo. A antiga aliança, né? Aquela do Sinai. Isso, a aliança com Moisés, a lei nas tábuas de pedra, que está lá em Êxodo. Essa aliança era a base de tudo para Israel. E funcionava numa lógica bem direta, né? Obedece, tem bênção. Desobedece. Vem consequência, as maldições lá de Deuteronômio. Era um pacto condicional, muito focado na ação externa, em seguir as regras da Torá. Só que a história que a própria Bíblia conta é que o povo, tinha uma dificuldade enorme em cumprir a parte deles. Enorme. O estudo que a gente mencionou ressalta que não eram só uns tropeços aqui e ali. Era um padrão mesmo. Idolatria, esquecer de Deus, falta de justiça social gritante, uma teimosia, né? Ignoravam os profetas. E o exílio na Babilônia, que o Jeremias viveu na pele, é apresentado como a consequência direta dessa quebra da aliança do Sinai. Não foi um acaso. Faz todo sentido. E aí que entra a sacada genial de Jeremias, ou melhor, a revelação que ele teve. O estudo argumenta muito bem que Jeremias viu que o problema era mais fundo que só desobedecer regras. Não era só comportamento, então. Não. Ele percebeu que a raiz de tudo era o coração endurecido do povo. O problema não era a lei do Sinai ser ruim, mas o coração humano, sabe? Na sua condição natural, ele não conseguia obedecer de verdade, de dentro para fora. Era uma obediência meio que na marra, superficial. Exatamente. Não transformava de verdade. E aí, se o problema é interno, no coração, uma solução só externa, tipo mais regra ou mais ritual, não ia resolver, né? Não ia na raiz. E é por isso que essa promessa de uma nova aliança é tão radical. Não é só um ajuste na antiga. É outra coisa. É algo qualitativamente diferente, pensado para lidar com essa questão central do coração. O estudo enfatiza isso. A promessa nasce da falha da antiga, sim, mas oferece uma solução que ataca a causa raiz. É como se Deus dissesse, olha, o modelo antigo não deu certo por causa da limitação de vocês, então vou fazer algo novo que transforma por dentro. Fascinante. E como seria essa nova aliança, então? Jeremias 31, versículos 31 a 34, é onde tudo se concentra. A passagem-chave. Deixa eu destacar aqui o que Deus promete. Ele fala, farei uma nova aliança e já avisa, não como a do Sinai, que eles quebraram. Essa distinção é importante. Muito. Aí vem a grande mudança. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Isso é forte. Demais. E a relação também muda. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E tem mais, um conhecimento mais direto de Deus. Não vai precisar mais um ficar ensinando o outro conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E talvez o mais impactante de tudo, perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Uau! É muita coisa junta. É um pacote transformador. Vamos olhar cada ponto rapidinho. Essa primeira, da lei no coração.
É um contraste direto com as tábuas de pedra, né? Total. Pedra versus coração. O estudo que a gente está vendo argumenta que isso é uma mudança gigantesca. A fonte da moralidade, da obediência, não seria mais um código externo, imposto. Seria algo interno. Um princípio interno, uma disposição do coração já alinhada com a vontade de Deus. Pensa só, a obediência que nasce de um desejo transformado, não de uma obrigação. É uma espiritualidade que vem de dentro para fora. E isso parece que conecta direto com a segunda promessa, do relacionamento restaurado. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa fórmula é clássica de aliança, né? Mas aqui parece ganhar um peso novo. Ganha sim. O estudo explora isso. Se a lei está no coração, a principal causa da separação, que era a rebeldia interna, o coração desalinhado. Está sendo tratada na raiz. Exato. Então aquela comunhão íntima que vivia sendo quebrada na antiga aliança, agora tem chance de ser real, profunda e estável. É uma promessa de pertencimento mútuo, baseado não mais em performance, mas numa identidade transformada. E isso nos leva ao terceiro ponto, que você disse que talvez seja o pilar. O perdão. Perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. O estudo diz que sem isso, nada mais funciona. Por quê? Porque a história toda de Israel até ali era de culpa acumulada, né? Quebra atrás de quebra da aliança. Como é que você vai ter intimidade e coração transformado se o peso do passado continua ali, acusando? Impossível. Esse perdão que Jeremias anuncia é descrito como pleno, definitivo. A frase "não me lembrarei mais" é fortíssima. Não é que Deus esquece, tipo amnésia. É uma decisão de não levar mais em conta. Isso, uma decisão judicial, digamos assim. O estudo chama de a grande anistia. É o que limpa o terreno para o novo começar. Sem essa limpeza radical, a intimidade e a transformação seriam só promessas vazias. Entendi. Faz todo sentido. E, por último, aquela ideia do conhecimento universal de Deus. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. No sistema antigo, tinha muita dependência dos intermediários, né? Sacerdote, profeta, rei. Tinha uma hierarquia clara no acesso à lei e à palavra de Deus. E aqui parece que isso muda. O estudo sugere o quê? Uma democratização desse acesso. Exato. O estudo interpreta como uma quebra de barreiras. Sugere que, na nova aliança, conhecer a Deus, ter experiência com Ele, não seria mais privilégio de uma elite. Seria mais acessível para todo mundo dentro da aliança. Sim, uma possibilidade de relacionamento pessoal com Deus, que alcançaria todo mundo, do menor ao maior, sem depender tanto de status ou posição. É uma visão bem inclusiva para a época, apontando por uma experiência mais direta e pessoal com Deus. Ok, então resumindo, temos essa promessa incrível de Jeremias, transformação interna, relação restaurada, perdão total e conhecimento direto de Deus. Agora, a pergunta de ouro. Como isso se conecta com o que veio depois, com o Novo Testamento? Bom, aí a conexão é central. Os primeiros cristãos olharam para Jesus e disseram, é Ele. Eles viam Jesus como aquele que inaugurou e mediou essa nova aliança prometida por Jeremias. Não foi algo que inventaram depois, então. Os próprios textos do Novo Testamento fazem essa ligação. Fazem, explicitamente. O estudo que a gente está usando mostra vários exemplos. O mais óbvio talvez seja a última ceia. Ah, sim. O relato de Lucas é muito direto nisso, né? Jesus pega o cálice e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. É impossível não ouvir Jeremias ali. Impossível. Para eles, o sacrifício de Jesus na cruz era o ato fundador que selava essa nova aliança. O sangue dele era o que tornava possível o perdão definitivo e o acesso a Deus que Jeremias profetizou. Substituindo todo o sistema antigo de sacrifícios. Exatamente. E a promessa da lei no coração. Como o Novo Testamento vê isso? Boa pergunta. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, faz a ponte direta. Ele fala para os cristãos de Corinto que eles são como cartas de Cristo, Lembro dessa passagem. escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E aí vem o ponto. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Tá aí a conexão. O Espírito Santo. Isso. O estudo destaca essa passagem. O Espírito Santo é o agente divino que faz acontecer aquela transformação interna prometida por Jeremias.
É o Espírito que nos capacita a viver para Deus, não por força externa, mas por um desejo que vem de dentro. E o perdão definitivo, a base de tudo. Aí o livro de Hebreus é fundamental, especialmente capítulos 8 a 10. O autor de Hebreus constrói todo um argumento sobre como a nova aliança em Cristo é superior à antiga. E ele usa Jeremias para provar isso, né? Usa, e muito. Ele cita Jeremias 31 longamente. Hebreus 8:12 repete a promessa, porque eu lhes perdoarei a sua iniquidade e dos seus pecados jamais me lembrarei. Incrível como o texto ecoa. O autor usa isso para mostrar que o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, suficiente. Uma vez por todas, acabou a necessidade dos sacrifícios repetitivos do templo, que segundo ele só cobriam o pecado temporariamente, mas não limpavam a consciência de verdade. Então, para Hebreus, Cristo não só iniciou a nova aliança, ele é o cumprimento dela. É o argumento central ali como o estudo ressalta, especialmente no que diz respeito ao perdão que abre o caminho para Deus. Ok, então, trazendo tudo isso para hoje. Essa jornada toda da promessa lá em Judá, passando por Cristo, chegando até nós. O que isso significa na prática? Qual é a relevância dessa nova aliança agora? Olha, as implicações são enormes, e segundo o estudo definem a própria experiência cristã. Primeiro, acesso direto a Deus por meio de Cristo. A barreira do pecado caiu com o perdão. Não precisa mais daquele sistema todo de intermediários. A comunhão é real, é possível. E a ênfase muda do externo para o interno, né? Totalmente. Segundo ponto, não é só seguir regra. É ter o coração transformado pelo Espírito Santo, alinhado com Deus. É buscar uma autenticidade que vem de dentro. E o perdão continua sendo a chave, imagino. Fundamental. Terceira implicação, a segurança e a esperança que vem desse perdão total em Cristo. O estudo argumenta que isso nos liberta daquele peso da culpa, do medo do julgamento. Permite viver com mais confiança, mesmo sabendo que a gente falha. Exato. Com gratidão. Essa segurança no perdão é a base para crescer espiritualmente, para ter uma relação saudável com Deus e com os outros. E essa mensagem toda de esperança, de recomeço, tem também uma dimensão de ser compartilhada, né? Me lembra próprio Jeremias, que tinha que falar mesmo quando era difícil. Com certeza. O estudo toca nesse ponto no final. Quem experimenta essa realidade da nova aliança, o perdão, a transformação, a comunhão, sente um impulso, quase uma responsabilidade de falar sobre isso. De compartilhar essa boa notícia. Sim, assim como Jeremias foi porta-voz de Deus no tempo dele, quem vive na nova aliança é chamado a ser testemunha dessa esperança. É um eco daquele papel profético, mas agora mais. Distribuído, sabe? Anunciar o que Deus fez e faz. Uau! Recapitulando rapidinho, então. A gente partiu de uma promessa surpreendente de Jeremias no meio de uma crise danada, explorou as características revolucionárias dessa nova aliança, lei no coração, relação íntima, perdão total, conhecimento direto. 4 pilares. E vimos como o Novo Testamento amarrou tudo isso a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E como essa profecia antiga ainda é a base da fé para tanta gente hoje. Exatamente. E talvez para a gente fechar, uma provocação que o próprio estudo levanta. Manda. Se a essência dessa aliança é essa transformação interna, tão profunda, esse acesso tão direto a Deus, como é que viver isso de verdade lá dentro pode ou deveria, impactar o jeito como a gente lida com o mundo aqui fora? Boa pergunta. Com as confusões, as divisões, as dores do mundo, sabe? Como essa esperança antiga, baseada no perdão radical e na comunhão, pode ser uma resposta diferente para tanta acusação, tanta polarização, tanta busca por validação externa que a gente vê por aí. Como essa transformação de dentro para fora se mostra na prática, no dia a dia. Como ela transborda. Fica aí para a gente pensar. Excelente provocação para a gente terminar. Fica mesmo o convite para refletir como essa promessa tão profunda de Jeremias ecoa na nossa vida, no nosso tempo. E com isso a gente encerra essa nossa conversa sobre a nova aliança.